Fala galera de casa, estamos de volta com o Podcart, o podcast oficial do kartismo brasileiro. Um oferecimento do Banco BRB, da MG Tires, Mega Kart, Eico Brasil e Orcali Segurança e Serviço. Nosso convidado de hoje aqui, ele aprendeu com o pai, com o tio dele, né? Que é praticamente foi um segundo pai aí, um tio dele, a mexer com o coração do motor. Você sabe qual é o coração do motor? O coração do equipamento ali? É o carburador, né? É a comida do negócio, que faz o negócio andar. Mais gordo, mais magro. Exatamente. Quebrar, não quebrar. É um Marcos Catroc. Bem-vindo, meu. Obrigado, Xuxa, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, né? Ser entrevistado por essa figura aí que no passado já foi, inclusive, meu piloto. Foi. Né? Cara, bom, Xuxa, o que eu posso te dizer, cara? Como é que você começou no kart? Na verdade, eu comecei no kart assim, nas minhas férias escolares. Tinha com quantos anos? 9 anos de idade. Eu acho que minha mãe não me aguentava em casa e meu pai me levava para a oficina, né? Falou, leva essa praga lá e vamos lá, vamos tentar ver o que... O Marcelo tem quanta diferença de idade para você? Meu irmão tem 3 anos a mais que eu, né? Tá, e meu irmão, na verdade, começou na metalúrgica. Ele era torneiro mecânico. Ah, tá. Só você que era a praguinha da família não. que dava Na trabalho. verdade, meu irmão iniciou primeiro que eu, né? Mas quem dava trabalho nas férias era eu, né? Era você. Aí meu pai me levava para a oficina, com 9 anos de idade. Chegava lá na oficina, tinha 70 motores V4 no chão espalhados lá, e meu pai me dava um pincel e uma bandeja na mão e falava, agora se divirta, né? Lave tudo para mim. E eu passava lá, cara, meu dia, lavando o motor, entregando para eles o motor limpinho, para eles começarem a desmontar e fazer as revisões, né? Sim. Aí com o tempo ele foi pegando confiança em mim e foi me dando os quebradores para mim ir desmontando. Foi muito legal isso, porque aí... Engraçado, hein? Hoje você faz o quebrador como ninguém, né? Então, aí comecei desmontando os quebradores e, nossa, para mim era fantástico. Simples fato de eu desmontar aqueles quebradores pro meu pai, eu já me sentia... Você não sabia montar ele de volta ainda, não? Não, ainda não. Sim. Meu pai me deu a tarefa de desmontar. Sim. Já tinha, e tinha as duplas? Eram as duplas? Exatamente. Era mais complicado porque eram duplas carburações, né? Então, eu comecei na parte mais difícil já. Então, e assim foi. O tempo foi passando, foi quando ele começou a me dar as tarefas já de começar a desempenar as tampas, de fazer aquela limpeza mais profunda. E com o tempo ele foi me ensinando como é que fazia a preparação interna dos carburadores, né? Só que nunca deixava eu furar o carburador, porque ele tinha muito medo que eu estragasse. Porque como o carburador ele não tem um giclê, você fura o carburador e o próprio carburador é o giclê, né? Então se você passar do ponto, não tem como voltar para trás. E até furar torto, essas coisas, não tinha muito aquela malícia de fazer a furação. E ele falava, não, deixa que a furação eu faço. Mas a partir de hoje você vai começar a montar os quebradores. Aí que você começou a... Regular a pressão. Quantas vezes ele ensinou... Conhecendo ele ensinou uma vez só e falou, agora você se vira. Exatamente. Por várias vezes. Por várias vezes ele via eu montando errado e deixava eu montar errado, para depois eu ter que desmontar e fazer de novo. Até você ele não me corrigia quando eu estava Sim. fazendo, né? Então... Ele foi muito fantástico assim, na minha criação, né? Eu só tenho a agradecer tudo que meu pai fez por mim. Né, enquanto isso, o Marcelo estava na metalúrgica. Então, meu irmão... Já estava com eles. Na verdade, meu irmão ele começou numa metalúrgica, até por gosto do meu pai, porque meu pai era ferramenteiro, né? Na época, depois, se você quiser, até conta um pouco da história dele. Sim. Como é que ele também começou no kart, eu sei um pouco da história de como ele começou. Né? Conta a história dele. Isso é muito legal também. Que ele começou na época da Josafon, ele era ferramenteiro. E ele me conta até hoje que ele começou no kart, não gostou, voltou para a ferramentaria e de repente ele estava lá na ferramentaria, apareceu o finado Tchê, que chamava meu pai de Moreno. Moreno. Artista. Exatamente. O Tchê chegou lá na frente da ferramentaria e falou assim, Moreno, Afonso quer falar com você. Afonso Jafone. Mandou chamar meu pai. Afonso E meu pai voltou pro Afonso quer falar com você. Exatamente. Negrinho. Aí o Moreno voltou a trabalhar com a família Jafone. Aí foi onde deram início a tudo, né, cara? Meu pai era responsável em tomar conta de tudo que era do Afonso Jafone na época. Isso tudo era o quê? Interlagos? Interlagos. Tudo Interlagos. Foi uma história, assim, bem fantástica, cara. Aí ele se apaixonou pelo negócio e não parou mais.
E eles se apaixonaram pelo meu pai pela mão de obra que ele tinha, quem ensinou ele a preparar o motor? Como é que ele foi entender daquilo? Se ele fazia o ferramental, mas ele não... Concorda? Ele não... É que assim, quando ele já era um bom ferramenteiro, né? Tá. E ele foi se aprofundando no assunto. O Afonso Jafone mesmo deu muita oportunidade e ferramental para eles aprenderem, conhecimento. Deu oportunidade deles viajarem muito pelo mundo aí, conhecendo, né? Então, acabou que eles acabaram sendo, como que eu posso te dizer, eles que ajudaram o desenvolvimento de todos esses motores, né? Sim. Vinham na época aqueles motores, ele começou no V4, mas quando foi A peça vinha muito bruta, é vinha isso? meio bruta, exatamente. Tinha Então, que dar o acabamento. todo aquele esquema de chegar no diagrama, na época, eles saíam da oficina de alumínio do pé à cabeça, de tanto que comia na lima, né? E era na lima de verdade, Sim. na mão. Né? Não tinha essas maquininhas de dentista que tem hoje ali. Isso foi já recentemente. Recentemente. Então, assim, tanto é que hoje eles sofrem com muita tendinite, dores nos ombros, e tanto pô. que eles limavam os cilindros, tudo isso daí. Então, na verdade, assim, Então, ou seja, se passasse do ponto, realmente não voltava mais nem... Não voltava. Eu tenho cadernos, assim, com arquivos deles, assim, sensacionais, assim, que eu poderia até uma hora trazer para te mostrar, que são histórias de motores, assim, de pessoas e de pilotos que hoje já passaram até pela Fórmula 1 e a gente tem lá o histórico dos motores dos caras ainda, desse desenvolvimento, né? Então é uma história bem bacana dele, cara. E eu só tenho a agradecer, né? Aí você começou montando os carburadores, agora vamos voltar para sua... Montando os carburadores. Aí meu irmão também saiu da usinagem que ele trabalhava e veio trabalhar com meu pai e com o Baldo na época da Cobra Preparações. Porque o Baldo já tinha então oficina? Não, o Baldo ele já era sócio do meu pai na época, né? Que eu comecei no kart. Não, mas eu digo assim, quando seu pai foi montar o negócio, como que seu pai conheceu o Baldo? Como que juntou? Como virou a... Então, o Baldo já mexia com o kart? O Baldo também trabalhava na Josafon. Eles eram amigos lá de trabalho? Exatamente, de trabalho. E o Baldo, se eu não me engano, ele trabalhava na Fundição Brasil, que era a fábrica de fogão Continental 2001, que o Afonso Jafone era dono na época. Me parece que é assim a história. Bem isso daí. Aí juntou os dois e começaram a fazer motor. Só que antes disso, eles até trabalharam com o seu Mário da Mini, no desenvolvimento de algumas coisas dentro da fábrica na época. Levava lá na fábrica, eles usinavam? Exatamente, lá da Mini, e foi quando separou. Acho que o seu Mário ficou com a fábrica, meu pai seguiu com os motores, é uma coisa bem assim. Só que sempre muito juntos, né? Sei. Porque meu pai sempre adorou demais assim, o seu Mário da Mini. Meu pai era muito ligado a eles. E tenho o maior respeito até hoje por eles, e admiração, porque eles são muito profissionais, né? São. Então, não, eles são uma enciclopédia, né? Então, assim, o fato de existir toda essa história entre eles, existe um respeito que é fora do comum, né, cara? Sim. É uma coisa de louco. Aí você começou montando o carburador. Comecei montando o carburador, só que depois, eu e meu irmão, meu pai falou assim, isso foi em 1991. Meu pai falou, por que vocês não montam uma equipezinha de chassis? Mas você tinha quantos anos? Cara, eu tinha 17 anos, acho. É bem novo. 91. O Marcelo já tinha os seus 20. Ou até mais novo eu era na época. Aí foi quando assim, a gente começa daquele jeito, né? Uma carretinha, uma caixinha de ferramenta, e começamos a fazer corridinha assim, Cubatão, Caraguatatuba, né? Porque seu pai indicava os pilotinhos, né? A gente acabava arrumando uns carinha mais do interior? Do interior, os caras que estavam iniciando, pra dar... Até pra vocês aprenderem também, pra gente aprender. Só que meu pai, em 92, já jogou a gente numa bela de uma fogueira, né, cara? Em 1992, ele arrumou 2 pilotos de júnior e falou assim, o Marcos vai fazer um e o Marcelo vai fazer o outro. Em equipe separada, cada um vai montar uma equipe para vocês fazerem separadamente. Não sabia disso, cara. Porque na época, os 2 pilotos, eles eram muito rivais um do outro, assim. Só que os dois faziam motor com seu pai. Exatamente. Só que o seguinte, eu não entendia nada de kart. E ele falou assim, vai pro brasileiro fazer esse piloto. De cara? De cara. Você não fez um paulista, uma etapa? Em 1992, eu simplesmente fui para um brasileiro fazer um piloto. Entendeu? Eu aprendi a alinhar nesse brasileiro, pra você ter ideia, um kart. Então, são histórias, né? Aquelas rodinhas de alumínio. Exatamente, a linha. Tudo. Só que assim, até que foi um negócio bacana, porque de certa forma eu tive apoios do pessoal mais antigo que acabou me ajudando, né? Eu também sou muito grato. Que conheciam seu pai e falou, não, vamos ajudar ele. Um dos caras que eu nunca vou esquecer, que me ajudou nessa época bastante, foi o Maurão.
Porque o Maurão tinha muita amizade com meu pai, Sim. tem até hoje, e ele vendo esse começo meu e do meu irmão, o Maurão, foi uma peça fundamental até em nos ajudar e nos ensinar, né? Então, aí comecei com a equipe. E a gente já foi tendo bastante resultado positivo, assim. Quando foi em 95, eu me lembro que eu arrumei um júnior menor, um magrelinho, orelhudo, magrinho, que se chamava Sérgio Jimenez. Eu tenho o maior respeito por ele também, admiração. Quando eu era júnior, o Serginho era júnior menor na equipe, eu lembro. Não, eu já era graduado. Que na época, porra, moleque com 3 meses de kart já mexia na agulha, eu olhava e falava, meu Deus, aonde vai, né? Porque o moleque acabou de começar no kart, já metia a mão, já olhava a vela estava carburada, eu falei, nossa, aí, né, o caminho. Em 96, depois de 4 anos que a gente iniciou com a equipe, a gente já se tornou campeão brasileiro em Salvador, com o Sérgio Jimenez. Aí foi o nosso pontapé realmente inicial para tocar uma equipe de kart. Aí o seu pai e o Baldo foram envelhecendo, o tempo foi passando, foi trocando a geração. Quando é que vocês... Porque eu lembro que aí, mesmo com a equipe, vocês ainda faziam um motor. Sim, aí meu irmão... Como é que foi fazendo essa transição? E o motor, como é que você aprendeu a fazer o motor também? Na verdade, assim, eu nunca fui muito ligado na parte de motor. Sempre foi o Marcelo. Eu sempre ajudei muito eles em montagem, tudo, mas esse acerto fino de janela, de diagrama, tudo, sempre foi meu irmão. Meu irmão, muito profissional, né? Então, ele sempre teve mais do lado do meu pai nesse ponto de motor. E eu sempre tive muito focado nos carburadores. A minha vida inteira eu fui mais focado nos carburadores. Tanto que quando eu tinha equipe de chassis, todos os carburadores da minha equipe, quem fazia era eu. Então, eu que controlava, eu que sempre estava fazendo as revisões, vendo o que estava funcionando, o que não estava, e servia de termômetro também para cobra, né? Porque o que eu acertava em pista, a receita era passada lá para a cobra e a gente sempre pondo em prática, né? Então, aí dessa forma foi indo. Aí mantive, acho que a equipe de chassis por uns 25 anos, né? E até a hora que meu pai foi parando, a gente foi tomando conta e houve o fim de uma sociedade da cobra, que era meu pai e o Baldo, mas por motivo nenhum, assim, foi um motivo de desgaste mesmo, porque foram 30 anos juntos, mais de 30 anos. Eles pararam meio que juntos já? Não, eles pararam juntos, né? Então foi o fim da empresa mesmo, não foi o fim deles, né? Mas foi o Tanto fim... é que eles continuaram juntos, né? Fazendo outras atividades, amigos. Exatamente. Meu pai, na verdade, se você levar o motor para ele fazer, ele faz até hoje. Porque ele tem uma oficina montada dentro da casa dele. Que legal, ele mora numa chácara, tem uma oficina montada lá, e ele se diverte. Você leva o motor para ele fazer revisão, é a alegria dele, né, cara? Então, o passatempo dele. O que ele não quer mais hoje é limpar a pista, né? Porque como ele ficou muito ausente na vida dele viajando com os pilotos, longe da minha mãe, né? Então, hoje ele aproveita essa velhice dele para estar mais tempo junto com ela e eles passarem mais tempo junto. Só agradecer a Deus, né, também por esse feito dele aí, porque o velhinho é 10, cara, 10. Marco, como é que as coisas foram se modernizando, né? Sim. E aí, quando é que o Marcelo se afastou, né? E aí você falou, não, agora eu vou ficar só com o carburador, porque hoje você é o rei do carburador, né? Cara, eu não posso dizer que eu sou o rei, porque mas cara... foi por muito tempo, né? Muita vitória, muito sucesso, dominando o muito mercado bastante tempo, né? Mas assim, sempre respeitando muito meus adversários, meus concorrentes. Com eles que você cresce, né? Que você aprende. Que eu evoluo. É o seu termômetro, né? Deles, exatamente. E hoje, assim, eu tenho muito respeito por eles, cara. Por todos eles aqui. Tem muito nego bom? Tem muito nego bom. Tem muito nego, muito preparador novo, vindo com Tem cara que ainda faz um buraco que você fala... Aquele cara ainda tem alguma coisa no dele que a característica dele é diferente do meu e eu não consigo descobrir. Sempre tem. E o respeito... Tipo um cara que eu tô dizendo assim, um cara que a característica dele é de força. Se é de força, o dele ainda ganha do meu. Por todo um exemplo. Cara, de fulano, ou você tem isso daí ali na... eu tenho também, né? Na diversidade de buras que você tem. Eu tenho a diversidade. Mas assim, é o que eu sempre falo. O melhor bura é o bura que você testou. Né, eu falo para todos os pilotos isso. Cartola que vai lá, tira um da cartola. Eu tenho aquele carburador que eu conheço, mas nem sempre o que eu conheço vai ser o melhor no pé do cara. Que é aquele que você tá andando. Exatamente. Então,
Então, assim, o que eu canso de falar para os pilotos é o seguinte: o que vira é o que a gente testou e virou melhor. É o que funcionou melhor, não é o que eu tenho guardado. Até porque o que funcionou naquela pista, aqui vem a outra característica, Exatamente. temperatura, né? Exatamente. Então, assim, o resultado ele só vem depois de um trabalho, né? Não tem milagre, né, meu? Exatamente. E eu não vendo vitória, entendeu, Xuxa? Sim, não vende sonho, né? Não. Eu vendo trabalho. Você quer trabalhar, a gente vai trabalhar. Você quer desenvolver, vamos desenvolver. Você quer achar um carburador pro seu pé, vamos achar. E para isso precisa de tempo hábil, precisa de tempo, organização, treino, dedicação. Organização, né? Porque por diversas vezes a gente vem para a pista e acaba perdendo tempo por falta de organização. Então, se o piloto cara quer passar, como é que você lida com isso? O cara às vezes quer passar um negócio no kart, não, tipo, eu sei que tem inúmeras pessoas assim que a estratégia dele é meio perdida. O Zabolon tava falando disso. Exatamente. Tem muitos. Tem, né? Que falta ali uma organização, um cronograma, né? Exatamente. E aí o dia que o cara quer ali, você tá precisando testar os carburadores pela ocasião, né? Por exemplo, hoje fez um tempo bom, não choveu. Hoje era o dia para você acertar, porque amanhã você sabe que talvez pelo tempo vai chover. Exatamente. Aí o cara quer passar... Porra, o cara vem ali com um eixo, quer passar um eixo no meio do treino. Já acabou sua referência, né? Exatamente. É o que o Zé Bolão tinha dito para você. Ele falou que ele ajuda muito nessa questão hoje, o mecânico. Exatamente. Que tem muita gente boa, mas que falta isso que ele tinha na equipe dele. Ele tinha um cronograma, ó. No primeiro treino vamos ver o que é de chão, de texto, de eixo. Exatamente. Depois no outro vamos fazer isso, vamos testar cubo, aí vamos chegar no bura, vamos fazer só bura. Exatamente. Mas mesmo assim, quando, por exemplo, eu estou fechado com o piloto para fazer a minha parte, eu acabo fazendo essa parte também. Sim, porque assim, você carrega essa experiência do seu tempo da equipe. Quando a gente se envolve no negócio, exatamente, eu tenho a experiência da equipe que eu tinha. Eu acabo até passando para essa juventude nova que vem vindo, né? Essas equipes novas que vem surgindo, que tem muita molecada boa. Tem, né? Só que falta organização, né? E algumas... Isso é um pouco da bagagem também, né, Marco? Exatamente. Porque o cara vai tentando, vai errando, ele vai aprendendo, né? Exatamente. Aprende. Só basta ter vontade, né? Sim. Porque tem humildade, né? A humildade e tem cara que não tem. Tem cara que não quer aprender com você, entendeu? Uma grande parte não tem, né? Exatamente. Então, é o que eu sempre falo, o respeito acima de tudo, né? Que nem eu respeito muito os preparadores de motor, porque assim, hoje eu tenho um nicho de mercado que eu também dependo dos preparadores de motor. E eu sou muito grato a eles. Por exemplo, o RBC fecha um esquema com o piloto. Quando ele fecha o esquema com o piloto, ele fornece os carburadores também. E por algumas vezes, o piloto tem eu ainda como opção de ter meus carburadores como opção também. E na maioria das vezes, RBC, Mitag, né, o Dieter também, eles me respeitam. Sabe? Eu acho ele legal. abre mão de ter o conjunto inteiro e fala, não, faz com ele. Eles não ligam de estar o motor dele montado ali e de repente um carburador meu. Eu acho muito bacana isso. É respeito, né? Porque eles também me respeitam o meu trabalho, né? Então, e eles sabem que eu não estou ali para prejudicar ninguém. Eu estou ali para somar. Pelo contrário, para somar. Para somar. Então é muito bacana isso, cara. É o respeito que eu ganhei dos meus concorrentes. Então, os caras me respeitam e eu respeito eles. E você concorda que isso é a maior resposta do seu profissionalismo? Porque se você não fosse um ótimo profissional, o cara fala, pô, o cara vai vir aqui, vou perder tempo, vou fazer... Não. Ele confia que o conjunto dele é bom e com o coração que a gente fala que é o seu, né, o seu Bura, o troço vai ficar um conjunto perfeito. Por diversas vezes, eles já vieram em mim, alguns preparadores, e chegam e falam, você tem um Bura bom para pôr lá no meu motor para ver se a gente... Para levantar o negócio dele? Levantar. Tem preparadores que chegam em mim e falam. Bacana, e eu, na maior humildade, vou lá, corro junto, vamos tentar ver o que a gente consegue. É em pró do piloto, entendeu? O piloto, a gente quer fazer o piloto ir para frente. Aí nessa hora a gente deixa, né, o orgulho de lado, né? E vamos unir as forças e tentar fazer o resultado. É isso que é legal. Isso é bacana pra caramba, cara. E me diz um negócio, nós tivemos aqui a estreia daquela categoria do grupo 3. Você também... igual os preparadores que tiveram aqui, igual a minha opinião e de muitos, você acha? Porque eu lembro que eu sofri muito pelo seguinte, bem na época que eu fui andar com você, até não, porque eu saí da Júnior para graduados B e tal, tinha todo esse passo. Mas quando nós saímos da cadete, nós montávamos num kart grande, e olha o conceito que era, e não sei se você concorda com isso.
vocês colocavam, não é você, né, mas a cultura era colocar um motor V4 com um redutor grande, dizendo, não, ele vai acostumar com essa velocidade, quando botar o redutor mesmo da Júnior menor e tal, sim, vai estar bom para ele guiar. Pô, e hoje é o contrário, né, é um passo a passo em todas as categorias, judiava fisicamente. Eu era pequeno pro kart grande e grande pro kart pequeno. Exatamente. Mas eu não tinha o físico e nem a velocidade ainda em mim para administrar aquilo ali, né? Você acha que essa evolução é melhor pro kartismo? Ah, Xuxa, eu vou falar a verdade, cara. Eu acho que tudo que é para melhorar, né, cara, tem que ser bem estudado, né? E em cima desse estudo, se é positivo, por que não? Eu acho que tem que ser desenvolvido de uma maneira mais, assim, antes de implantar dentro de um campeonato grande como a Copa Brasil, acho que tem que ser feitos testes mais precisos, mais detalhado, para que não haja nenhum tipo de dor de cabeça no meio do caminho aí, né? Entendi, que tem que voltar um passo para trás depois. Voltar um passo para trás, mas você acha que o jeito raiz, a comparação minha é o jeito raiz que era nossa adaptação antes, fazia melhores pilotos ou não tem nada a ver isso? Eu acho que não tem nada a ver, cara. Não, que nem muita gente fala, o cadete com motorzinho 5,5 é ruim. Cara, da onde veio o Morgato? Entendeu? O cara é campeão mundial. Como é que a gente vai falar? O Gomes era um ótimo cadetinho, porra, né? O Gomes, cara. Era um ótimo cadetinho, puta piloto, entendeu? E ele era minhãozinho, pequenininho, é enorme. Pequenininho em relação aos outros meninos. Porque os meninos da cadete eram um pouquinho mais pichados, assim, ele era bem pequenininho. É muito relativo você falar mal de um motor 5,5, por exemplo, Honda, onde o menino ainda está no início de carreira. Sim. E outra, você tem um custo muito menor de tudo isso, entendeu? Onde dá para o pai ainda vir respirando, vir guardando força, sentindo como é que é. Porque, você entra numa categoria júnior menor, é um passo muito grande já da cadete para júnior menor, né? Onde já vem um recurso, a gente sabe que o gasto já é quase que o dobro, daí de uma cadete para uma júnior menor. Então, eu não vejo problema nenhum nisso, cara. Tá, e você acha que essa chegada do 4 tempo não atrapalha em nada o piloto que vai andar de 2 tempos, o aprendizado dele? Porque existia entre nós, primeiro, no começo, nós existíamos um preconceito, né? Com o 4 tempos, né? Existia isso, né? Porém, o 4 tempos hoje se demonstrou ser, na realidade, né? Um outro mercado, né? Um mercado que bomba, né, meu? Que dá a possibilidade do cara, por exemplo, que anda de rental, igual você falou. Exatamente. De ele conseguir andar no kart e tirar aquela imagem que, o kartismo é elitizado e não tem oportunidade para fulano, ciclano, que às vezes é um bom piloto ali no rental. Eu acho que tem mercado para tudo, né? E outra, sai pilotos bons, né, cara? Sim. Sai pilotos bons. E outra, ali, de repente, é a porta de entrada para ele até conseguir recurso para estar indo para uma área um pouco mais profissional. Se vender, né? Exatamente. Ganhar um campeonato, ir lá, fazer um projeto. Vai mostrar a imagem dele, vai mostrar que ele é um bom piloto, que ele é um profissional. De repente ele consegue recursos para poder ir para frente, né? E muito além do que ele sonhava, né? Eu acho que tudo é válido, Xuxa. Tudo é válido. Cara. Me diz uma coisa, você tem na cabeça mais ou menos quantos títulos você já ganhou com carburador brasileiro? Esquece você como equipe, que você foi vitorioso mesmo. Nossa. Nunca nem parei para pensar isso, cara. Mas é muito, né? É muito. É bastante, cara. Toda a categoria 2 tempos, pelo menos você tem andando com seu Bura? A maioria dela. A maioria. Um júnior menor, um júnior, um super sênior, um sênior 60 a mais. Exatamente. Sempre graças a Deus, sempre os clientes acreditando no nosso trabalho, né? E procurando a gente aí, cara. A hora que eu for andar, você tem que me dar um carburador bom, hein? Com certeza, Eu sou garoto propaganda seu, hein? Se eu andar mal, galera, eu ainda vou sair metendo a lenha. Vou falar, não, esse Bura aí não manda tanto, não. Não, legal, cara, legal. Cara, deixa um recado pra galera de casa, pra falar... Por que trazer o filho aqui pro kartismo? Eu sempre mando 2 passos pras pessoas falarem quem viveu no meio, né? Quem vive isso aqui no dia a dia. Sim. Você acha que se você nascesse Marco Catroque de novo... Você não tem nada que faria você ter outra profissão do que isso aqui? Você cara, estaria aqui do mesmo jeito? Isso aqui, vivendo disso? Isso aqui, na hora que você sente o cheiro, é difícil. Hein, difícil, cara? Né? Difícil. É difícil. É muito difícil você até se afastar. Tanto é que eu vejo pelos próprios pilotos, cara, que vêm, eu vejo muitos pilotos hoje trabalhando nisso, que viveram como piloto e hoje eles não conseguem sair desse mundo. Eles viram coach, né? Continuam... Telemetrista, né?
dando apoio de pista. Aí você vai conversar com eles falam, cara, isso aqui é minha vida. Eu sinto o cheiro disso aqui, me faz bem. É o mundo, sabe? É a galera, é muito incrível isso aqui. E é uma coisa que eu gostaria muito de deixar bem claro aqui, Xuxa, é que assim, pode não parecer, cara, mas principalmente nessa galerinha que vem da Júnior Menor, cadete, Júnior Menor, aqui, quando eles estão vivendo esse mundo aqui, serve muito para a educação deles, cara, sabe? Por isso que eu falo assim, muitas vezes para pais de piloto, analisarem direitinho a equipe que ele vai colocar o filho dele para andar, porque isso é muito importante, porque é o mundo que ele vai ficar convivendo. Né? Vai formar ele ali, né? Vai formar ele ali. Então, assim, analise bem a educação que tem as pessoas, né, dessa equipe ao redor dele. Ao redor dele, né? Para que você não coloque seu filho para ver um mundo que você não gostaria que ele estivesse vendo. Para né? enxergar da maneira que você quer que ele enxergue depois. Exatamente. Então, assim, e tem muita porrada, vamos dizer assim, que ele vai tomando ao longo desse convívio, que vai servir para a vida dele inteira. Por incrível que pareça. Eles vão se formar realmente homens aí. Porque além de pilotos, eles vão se tornar pessoas maravilhosas, cara. Porque eles vão saber se defender de muita coisa lá fora, que eles vão aprender raciocínio rápido, né? Vão pegar aquela pessoa que está mal intencionada só de viver aqui dentro, porque é uma competição. Muita flor da pele, muita flor da pele. Então, muito acirrada. Você acaba deixando o seu filho sempre muito esperto, cara. Você pode ter certeza. Ele sai daqui de dentro, depois de 4, 5 anos aqui dentro, muito mais esperto do que ele entrou. Muito mais. Preparado para a vida, né? Mesmo que ele não se torne um piloto, ele vai ficar muito preparado para a vida dele. Pode ter certeza disso. Obrigado, cara, ter você aqui. Cara, foi um prazer enorme. O espaço está aberto aqui. Lembrando a galera de casa aí. Agradeço demais a oportunidade aí que você está me dando também. E te parabenizo de te ver nesse posto que você está hoje, cara. Obrigado. Porque você é um cara 10 que eu gosto muito de você e você sabe disso. Sim, é verdade. Sou suspeito aqui pra... Não quero trazer só amigos, então lembrando a galera de casa aí. Top demais, que tem que deixar nos comentários ali, não sei de que estado você é, mas vamos abrir tá aí uma enquete aí, ó. Diga de que estado que você é, pessoas que você sugere que a gente entreviste nos comentários, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like. Vou mandar um recado aí pra vocês aí agora. E eu quero fazer uma pergunta pro pessoal de casa, se você já realizou o sonho de ter uma casa na praia, um apartamento aqui em Santa Catarina, nesse lugar maravilhoso. E para que isso aconteça, eu vou chamar uma pessoa que vai te ajudar a realizar esse sonho. É a Janice Jandenardi, da Roga. Janice, como é que foi o evento aqui? Olá, todo mundo. O evento foi espetacular, Diogo. Muita gente interessada? Muita gente. As pessoas, alguns já conheciam Roga, né? Roga é muito forte aqui na região. Mas o pessoal que não conhecia ficou muito interessado, viram maquete, queriam saber mais. Teve venda aqui, sim, venda à vista. Foi muito legal. A Roga, quando faz esses eventos, ela sempre sai com muitos clientes, né? Porque as pessoas vão conhecendo, vão entendendo o que é Roga na região, vão vendo o que é uma liquidez de um apartamento da Roga, porque tudo são negócios, né? E como a maioria dos nossos clientes são investidores, o que importa é fazer dinheiro, né? Com certeza. Então você já sabe. Ó, tem um nome aqui, ó, da Janice, o telefone, você procura ela para realizar esse sonho seu aí, tá bom? O Podcast é um oferecimento do Banco BRB, da MG Tires, da Eico Brasil, da Mega Kart e da Roga. Um abraço.